E nós estamos a ver que estamos a entrar numa espécie da idade da desrazão, não é? Portanto, já não é a razão, não são os factos, não é a inteligência, não é o pensamento que comandam a análise da realidade. É a ira, é a indignação, que é exponenciado também pelas redes sociais, é o ódio que a extrema-direita é muito hábil em instilar, e quando há um vazio espiritual, quando não há uma substância na vida, as pessoas tendem-se a socorrer do messianismo, tendem a socorrer dos extremos do espectro político e a adotar soluções aos seus preconceitos e ao medo. Exatamente, agarram-se ao medo, aos preconceitos e à irracionalidade. E vivemos um tempo em que a mentira está a valer tanto como a verdade, não é? Absolutamente. Aliás, já o Mark Twain, o escritor norte-americano, dizia que enquanto a verdade está a calçar os sapatos, a mentira já deu a volta ao mundo. Eu fui preso no dia 22 de dezembro de 1977 e desde esse dia submetido a torturas colossais na prisão de São Paulo, em Luanda. Portanto, começaram logo por apagar cigarros no meu peito. Quando cheguei, portanto, as torturas era pôr a pessoa completamente nu numa cela com 8, 9, 10 agentes da DISA, que era a polícia política do MPLA, pontapear, a bater até a pessoa desmaiar e depois despejarem água gelada para acordar e voltar à sessão de tortura. Era pôr torniquetes torniquetes à volta do cérebro, portanto, e apertar o torniquete até a dor ser absolutamente intensa e a pessoa desmaiar. Como é que se sobrevive a isto sem perder a esperança nos outros? Pois, digamos, a esperança é evidente. Sabendo que os outros podem ser os nossos lobos, são capazes do pior. É uma excelente pergunta, Bernardo, mas um universo concentracionário, e é isso que eu penso, que há sempre uma esperança. Os angolanos têm um provérbio que é um provérbio extraordinário. Eles dizem que o pirilampo é um animal sábio, porque usa a escuridão para se iluminar. E em toda a escuridão que existe, nós podemos ser sempre pirilampos. E o que é que acontecia? A prisão, o universo concentracionário, tem de um lado a crueldade desmedida dos carrascos, dos torcionários, do absoluto desrespeito pela vida humana, mas tem do outro os presos. E o que é que os presos fazem? Uma solidariedade impressionante. Portanto, a solidariedade entre os presos, a generosidade, o resistir em conjunto, é o melhor que a natureza humana tem. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu entrevistado nasceu numa terra chamada Nova Sintra, atualmente conhecida como Catabola, no Bié, Angola. Aos 9 anos, deu-se conta da cultura escravocrata e racista, extremamente violenta e desumana, que os colonos brancos tinham com o povo angolano, e logo aí teve o seu primeiro ato político. Vou querer que me conte o episódio. Esse seu olhar humanista, de ver todos como iguais, acompanha-o desde aí. Falo de António Costa Silva, mais conhecido da maioria por Sr. PRR, por ser o autor do Plano Estratégico de Recuperação Económica para Portugal e por ter sido Ministro da Economia e do Mar entre abril de 2022 e abril de 2024, no último governo liderado por António Costa. O seu currículo é vasto e a sua vida tem histórias e momentos que não caberiam num só livro e valiam uma longa série. António Costa Silva foi estudante na Universidade de Luanda e militou nos comitês Amílcar Cabral e na Organização Comunista de Angola. Nos tempos de faculdade, quando era mais conhecido por Chíbias, foi preso pelo MPLA e sofreu na pele a crueldade da guerra. Durante 3 anos, António Costa Silva foi severamente torturado na prisão de São Paulo, em Luanda, dia sim, dia não, passou por um simulacro de fuzilamento e, após 2 greves de fome, foi libertado. Como se sobrevive a isto tudo sem perder a esperança nos outros? O que o fez resistir a tanta tortura e violência infame?
Essa experiência de quase morte apurou-lhe o seu sentido de justiça e a importância do respeito pelos direitos humanos. Sei que durante esse tempo os pais de Costa Silva estavam em Portugal, não sabiam dele, julgavam-no morto. O que me fez lembrar o filme Ainda Estou Aqui, do realizador brasileiro Walter Salles, distinguido com um Oscar, sobre os horrores cometidos pelos regimes totalitários que descarregam a raiva e o ódio no corpo dos presos políticos. De volta à liberdade, António Costa Silva inicia uma carreira na área dos petróleos, na Sonangol. As sequelas da tortura levam-no a procurar tratamento em Portugal e em Espanha. Licencia-se depois em Engenharia de Minas no Instituto Superior Técnico, completa um mestrado em Engenharia de Petróleos na Imperial College e, por fim, um doutoramento pelas duas faculdades. Abreviando o seu longo percurso, António Costa Silva esteve muitos anos ligado ao mundo das empresas, na presidência da Partex, empresa que foi da Fundação Carlos Gulbenkian e é professor aposentado do Instituto Superior Técnico. Autor de vários livros, acaba de publicar o romance Desconseguiram Angola, pela editora Guerra e Paz, na data que marca os 50 anos da independência de Angola. Um livro que ultrapassa o formato de romance, que tem um pouco de si, das suas memórias e mambos, que retrata a infâmia da guerra e a barbárie da desumanização, num país em que a própria realidade ultrapassa o cinema, em que a corrupção e a ganância pelo poder têm mais valor do que a vida humana, e em que o cheiro da cerveja se mistura com o cheiro das granadas. Um livro atravessado pelo realismo mágico, visitado por um homem jiboia, recheado de boa prosa, crítica e sarcasmo de primeira água e sem ilusões, sobre um país fomeado ou estropiado de esperança e utopia. Em suma, um livro sobre o qual o próprio autor escreveu ser um sonho perdido, ou um pesadelo fútil, ou uma loucura portátil. Quero falar com António Costa Silva sobre a verdade e a ficção deste seu romance e as memórias da guerra civil na terra onde nasceu, sobre este sono da razão, como considerou Zico, a personagem principal do livro, e vou-lhe pedir um olhar crítico sobre os 50 anos de independência em Angola e sobre certos vícios e males do poder que se perpetuaram. E que mais? Num ano com 3 eleições à vista, e com as legislativas marcadas já para o próximo dia 18 de maio, como reflete Costa Silva sobre estes ciclos governativos cada vez mais curtos e estas sucessivas quedas de governo provocadas por denúncias anónimas e investigações tornadas públicas pelo Ministério Público? O que é consensual é que isto não dá saúde à democracia e cria cada vez mais instabilidade, saturação, insegurança e descrença nos partidos e no governo por parte da população. Para onde vamos neste caminho, o que importa é refletir e mudar. O que faz falta para acordar a malta. O único momento em que todas as pessoas são tratadas como iguais e têm o mesmo poder é nas eleições. Vamos ver se a abstenção vai aumentar. O que espera Costa e Silva destas eleições? Há quem preveja mais crescimento oportunista do populismo. A Europa segue esta tendência e está a tentar lidar com a política trumpista da América, com a guerra comercial das tarifas ou taxas alfandegárias, que estão a mexer com a estabilidade do mundo inteiro. Que resposta deve dar a Europa a esta guerra de mundos? E sobre isto, sei que António Costa Silva, um europeísta convicto, se prepara para lançar um novo livro em junho, a que chamou Portugal na Europa e com a Europa, que futuro? Logo no arranque desta obra, António Costa Silva chega a deixar o alerta: a Europa ou muda ou irá transformar-se num museu. E assinala o perigo da União Europeia se fossilizar no tempo do mundo. Vou querer também falar sobre isto. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, António Costa Silva, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Boa tarde, Bernardo, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. É um grande prazer estar aqui. Igualmente, é um prazer tê-lo aqui. Vamos saltar juntos? Sim. Bora. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo.
as sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7, Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Comecemos por estas eleições legislativas, marcadas já para 18 de maio, e que foram provocadas por mais uma queda do governo, resultante de nova polémica a envolver um primeiro-ministro. E eu pergunto-lhe se o preocupa ou se o inquieta que sucessivamente seja o Ministério Público a provocar quedas no governo e, mais recentemente, a destabilizar o curso destas novas eleições ao tornar público que está a averiguar uma denúncia que relaciona Pedro Nuno Santos à compra de imóveis. Ou seja, o Ministério Público não tem sido, nos últimos anos, o grande responsável por estas crises políticas. Sim, é um ponto fulcral que temos que discutir e eu penso que no próprio processo eleitoral se deveria discutir isso. Nós somos um país que está cada vez mais a caminho de uma instabilidade política periódica. É a terceira eleição em 4 anos, portanto o sistema político democrático é um sistema fulcral porque assenta na pronúncia dos cidadãos, na soberania popular, e eu sou adepto incondicional que o pronunciamento que os cidadãos fazem nas urnas tem que ser respeitado. Os ciclos legislativos têm que ser respeitados integralmente, só em condições extraordinárias é que se pode violar esse princípio. E o que é que se passa no país pela irresponsabilidade e pela falta de maturidade de alguns atores políticos? Nós estamos a entrar numa espécie de mini-ciclos legislativos que alguns desses atores políticos incentivam. E o Ministério Público é um dos grandes culpados? O Ministério Público desempenha o seu papel, mas eu sou contra... Mas tem desempenhado bem o seu papel ou cedido o seu papel? Porque claramente é uma das críticas. O Ministério Público tem estado muito abaixo das expectativas e das exigências e, portanto, aquele discurso que se faz à política, o que é da política, à justiça, o que é da política, é um discurso absolutamente falso, porque o Ministério Público é parte do sistema democrático e tem que contribuir para a estabilidade do sistema democrático. E tem feito o contrário? Repare, quando há denúncias anónimas que ninguém sabe de onde é que vêm, denúncias que são absolutamente gratuitas, que põem em causa atores políticos em meio de um processo eleitoral e depois são publicitadas, isto é completamente inaceitável. Tem que ser pura e simplesmente banido. E repare, eu sou um homem que acredita profundamente que nós temos que nos envolver sempre, sobretudo nas democracias, na luta contra a corrupção. Claro. Porque a corrupção destrói o sistema, mina a confiança. Mas estas investigações devem primeiro ser feitas de forma privada, sigilosa, enquanto não se perceber se há algo ilícito, não é? Absolutamente. A fuga, portanto, ao sigilo que as próprias investigações devem conter é um ataque direto à democracia. Porquê? Porque instabiliza continuamente todo o sistema. E repara o que é que se passa no nosso país. Nós estamos numa situação internacional que a mim me configura a mais perigosa que já vivemos depois da Segunda Guerra Mundial. Temos a ascensão da extrema-direita praticamente no mundo todo. Temos a extrema-direita que tomou conta do poder nos Estados Unidos da América, que está a minar as instituições americanas, a minar o sistema internacional. Podemos rapidamente caminhar para uma instabilidade total com o desmoronamento das regras que regulavam o funcionamento do sistema internacional. E a isso acrescentamos uma instabilidade política no nosso país, portanto as instituições que não funcionam e que é um ataque àquilo que eu chamo não o dilema, mas o trilema das democracias. O trilema das democracias assenta no seguinte: nós temos o pronunciamento popular através do voto, que é o vértice fulcral da democracia. Onde toda a gente é igual a toda a gente. Toda a gente é igual, como o Bernardo disse muito bem, é o ato onde todos os cidadãos, todos somos iguais e temos que votar, e apelo sempre a votar e à intervenção, porque isso é absolutamente fulcral. Nós temos que defender o sistema democrático, mas depois do povo se pronunciar, é fulcral reconhecer a legitimidade dos governos e deixar os governos trabalhar. Repara, o povo em 2022 pronunciou-se com uma maioria absoluta a favor de um governo. Se o Bernardo for analisar desde o início, desde o dia da tomada de posse desse governo, esse governo é condicionado por uma interpretação abusiva que é feita sobre quem ganhou as eleições, não um partido, mas um primeiro-ministro. E a partir daí tudo é feito para instabilizar todo o processo. Isto é inaceitável. Perverso? É perverso.
isso e vamos entrar em miniciclos legislativos. E dá cabo da saúde da democracia. Dá cabo da saúde da democracia, porquê? Porque mina a confiança que os cidadãos devem ter nos sistemas democráticos. Mas falei do segundo pilar, é fulcral os governos quando são impulsados, deixar os governos governarem, terminar a legislatura e não esquecer o terceiro vértice, que é os governos têm a função de produzir o bem público, de satisfazer as necessidades dos cidadãos. E nós estamos a falhar consecutivamente aí. A democracia está aprisionada por estes dois vértices, eleições, governos que tomam posse rapidamente são instabilizados, queda dos governos e novo pronunciamento, e estamos a esquecer o que é fulcral para desenvolver a confiança dos cidadãos, para reter essa confiança e construir um país diferente, que é deixar os governos produzirem o bem público, criarem o bem público, satisfazerem as necessidades dos cidadãos. No dia em que esta confiança é minada, nós temos em causa uma crescente instabilidade e deficiente funcionamento do sistema democrático. É isso que está a ocorrer em Portugal. Quem ganha mais com isto? A abstenção, a extrema-direita... Quem ganha mais com isto, para mim, é claramente a extrema-direita. E a extrema-direita, e queria referenciar isto aqui com muita clareza, e que é uma grande preocupação que eu tenho, eu pertenço a uma geração que nasceu a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando a extrema-direita nazi tomou o poder na Alemanha e arrastou a Europa para uma guerra. Faço recordar aqui que entre o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e o fim da Segunda, em 1945, morreram mais de 100 milhões de pessoas na Europa. Portanto, a extrema-direita, os Trumps e os Andrés Venturas deste mundo significam apenas uma coisa: é destruir, é estigmatizar o outro, é demonizar o outro, é criar o caos e depois no fim a guerra. E isto não conduz a lugar nenhum. E portanto este extremismo que a extrema-direita está a tentar capitalizar é completamente nocivo, tem que ser combatido por todos os atores e nós aqui temos que ser fulcrais. Repare, como o Bernardo disse, eu tive preso quase 3 anos nas mãos de um regime totalitário. Aprendi nessa altura que os regimes totalitários descarregam a sua raiva nos presos políticos, e eu sou profundamente democrático, no sentido em que nós temos que defender a democracia. A democracia é o melhor dos sistemas para a vida em comum, e uma nação é exatamente construir uma vida em comum. É um projeto mobilizador das energias nacionais. E assim caminhamos para uma fatalidade, para uma tragédia, nós no país e no mundo, porque está a fazer aí um paralelo que me preocupa. Não é a primeira vez até que eu falo sobre esse paralelo, mas a mim inquieta-me esse paralelo. Até que ponto é que acha que a história ensina e se repete? Porque falou da Segunda Guerra Mundial, está a convocar o Holocausto. Podemos caminhar para cenários terríficos que se assemelham a Eu não quero, isso? É uma pergunta muito pertinente. Eu não quero, digamos, assustar ninguém, mas nós não podemos atirar areia para os olhos das pessoas. Eu estive recentemente, algumas semanas atrás, em Macau e em Hong Kong, participei num debate sobre geopolítica internacional com o professor da Universidade de Hong Kong, o Sonny Law, e o professor americano, o professor Michael Sher. E nesse debate, quando perguntaram ao professor Michael Sher, que é um norte-americano, se havia a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos, ele disse: essa possibilidade é real. Senhor, nós estamos aqui muito entretidos com as nossas eleições, e bem, mas não podemos olhar para o resto do mundo. Os Estados Unidos o que têm é uma extrema-direita do mais reacionário que é possível, fascista, que está a desfazer a administração norte-americana. O historiador da Universidade de Yale, Timothy Snyder, diz que é um golpe de Estado em que as instituições democráticas estão a ser demolidas. Aliás, há um programa do MAGA e do sindicato da Heritage Foundation, que apoiou a administração Trump, que diz que tem que destruir a administração e substituir todos os funcionários. E que as universidades são ameaças. As universidades são uma ameaça, como diz o Bernardo, e muito bem. Repare que o vice-presidente G.D. Vance diz que a universidade é o nosso inimigo. Faz-me lembrar a fase do fascista espanhol Milan Astrey, na grande discussão que teve na Universidade de Salamanca com Miguel Unamuno, em que ele diz depois, quando vem falar de cultura, apetece-me puxar de uma arma. Nós estamos a vivenciar isso com um fator adicional. Este governo norte-americano não respeita as decisões dos tribunais. Portanto, passa por cima das decisões dos tribunais. E nós estamos a ver aqui, portanto, um conjunto de forças, que são forças altamente destruidoras, que vão ter um impacto grande na democracia americana e podem destruir a democracia americana, mas atenção, com as guerras tarifárias e o proteccionismo, destroem o sistema económico internacional, porque o comércio
comércio internacional, como muito bem disse há mais de 2 séculos atrás o filósofo francês Montesquieu. O comércio é um estabilizador, é um pacificador das relações internacionais e é um promotor do bem-estar e da riqueza das nações. Há uma guerra de mundos com Trump à frente e o mundo já não é o mesmo, não é? Com ele no poder. O mundo já não é o mesmo com ele no poder, e depois poderemos falar sobre a reação da Europa, porque a Europa foi sempre muito cética sobre estas mudanças dos Estados Unidos e nunca já voltamos aí isso. E tudo se liga, mas quer voltar ao país para estas inevitáveis eleições, para nos concentrarmos nisso e ir rapidamente ao momento em que esteve no governo, no último governo de maioria de Costa. Aliás, ligado ao Ministério Público, houve uma questiúncula e o seu nome foi confundido com o nome de António Costa. Mais uma vez escutas esta ideia de perseguição do Ministério Público que compromete a confiança no poder, no governo, não é? Sim, eu penso que o Ministério Público tem que fazer o seu trabalho, tem que ter regras muito claras, tem que ser ele próprio a combater as fugas ao segredo de justiça que minam completamente a democracia. Mas ele participa, tem que ser ele acha que ele tem participado nessas fugas? Não vou dizer isso, mas é impressionante como é que tudo que se abre investigação aparece imediatamente nos jornais. Portanto, esta comunicação é extremamente nociva para o próprio funcionamento da democracia. Atenção, é trágica, eu sou favorável a qualquer denúncia de corrupção seja investigada, mas seja corretamente investigada. E o corretamente investigado é respeitar, primeiro que tudo, o direito dos cidadãos. Porque um cidadão... Ao seu bom nome. Ao seu bom nome. Nós temos casos, por exemplo, do Dr. Miguel Macedo, que foi atingido por um processo desses, depois não se provou absolutamente nada, entretanto, toda a sua vida foi destruída e da sua família. E isto não é aceitável de forma alguma. Foi convidado por António Costa para primeiro fazer um documento com a visão estratégica para Portugal, que viria a estar na base do PRR, e depois para ser ministro da Economia. O que é que o fez aceitar ser ministro? Não, repare, eu nunca teve no meu horizonte ser ministro, mas, portanto, quando o Dr. António Costa, no dia 20 de abril de 2020, me convidou para fazer o documento da visão estratégica, portanto, eu aceitei nessa altura, porque a estratégia ligada também à geopolítica, à geoeconomia, é algo que me fascina. Nas empresas de energia, de petróleo e gás onde trabalhei, a questão da geopolítica, da antecipação de cenários e de olhar para o futuro era absolutamente crucial para as empresas sobreviverem. Portanto, eu aceitei, preparei esse documento que tem uma visão para o futuro do país, e essa visão assenta em 3 eixos que estão refletidos no plano de recuperação e resiliência do país. O primeiro eixo é construirmos uma economia atlântica forte, porque Portugal, ao contrário do que muita gente diz que estamos nas periferias, nós estamos no centro do Atlântico, estamos no cruzamento de 3 continentes, estamos no cruzamento das redes da globalização. Ligado a isto é projetar o país como uma plataforma tecnológica e energética, desde logo nos portos, converter os postos em hubs energéticos, hubs digitais e na interação com o mundo, apostar muito também em tudo o que é a geografia dos cabos submarinos. Repare que 98% da informação que circula hoje no mundo vem através de cabos fibra óptica, e Portugal está ligado com ela Link à América do Sul, com Fortaleza, tem o cabo de 11.700 km, que é o Equiano, que liga Sines à cidade do Cabo, tem o Medusa e do África para a África do Norte e para a Ásia, e a Google está a instalar um cabo que vem pelas Bahamas até Portugal. E os cabos submarinos são fulcrais, é por isso que o centro de dados que está em Sines, cujo investimento equivale a várias vezes o da Auto Europa, portanto são várias Auto Europas que estão aí, e nós temos que capitalizar, digamos, os atrativos que tem. E o terceiro elemento é projetar o país como uma espécie de jangada atlântica no mundo. Porque Portugal tem um soft power imenso. Claro. Nós temos relações com todos os países do mundo, podemos construir plataformas, agregar vontades, e isso é crucial para enfrentar os tempos que aí vêm. Vou querer desenvolver isso, mas discute-se muito que grandes figuras com um currículo e uma capacidade, uma boa capacidade para aceitar entrar num governo, não o fazem porque não é apelativo, porque é um cargo muito... São papéis muito escrutinados, fala-se que os ordenados são baixos, que o impacto é bastante grande e muitas vezes desfavorável. Pergunto-lhe o que é que foi para si que
um currículo cheio e admirável nas suas áreas. O que é que o fez aceitar ser Ministro da Economia? Não, o que me fez aceitar foi o poder de persuasão do Primeiro-Ministro António Costa. Tem um bom Portanto, poder de persuasão. Eu já contei isso, o almoço em que ele no fundo me convidou para ser Ministro, começa a perguntar-me quem é que eu achava que devia ser o Ministro da Economia. E portanto eu passei um almoço a avançar nomes, e todos os nomes eram rejeitados por ele, e eu comecei a sentir que a corda estava a ficar à volta do meu pescoço, e depois no fim do almoço ele concluiu com aquele modo sábio que tem. Então está a ver, parece-me que a solução é o António ser o nosso Ministro da Economia. E eu fiquei e disse, olha, dê-me algum tempo. De António Costa para António Costa, não é? Sim, fiquei sem palavras, mas disse, olha, dê-me algum tempo para pensar. Quanto tempo? Mas sentei... Quanto tempo demorou? Sim, cerca de 15 dias. E foi assim. Mas a questão é o seguinte, é que também é muito importante nós compreendermos que nós temos que dar ao país aquilo que recebemos na nossa formação, em tudo aquilo que é a nossa carreira. E, portanto, eu sou muito favorável àquela extraordinária formulação que o escritor francês Eric Schmitt fez no livro, em que ele fala das flores o livro é As Flores do Alcorão, em que ele diz, aquilo que tu dás fica teu para sempre. Aquilo que tu não dás, que fica contigo, perde-se para sempre. E esta frase é absolutamente fulcral. E eu tenho muito o conceito da dádiva. Nós temos que olhar para os outros, temos que retribuir, fazemos parte de uma comunidade, e senti que era a altura de fazer, digamos, isso a esse nível. Será que muitos protagonistas políticos aceitaram integrar governos com esse propósito? Ou com outros? Sim, eu não posso... Protagonismo, sim. Valorização de carreira? Pois não sei, eu tinha a minha carreira feita na indústria, trabalhei sempre no setor privado e também na universidade, mas senti que podia dar uma contribuição. E o que se me permite, o Bernardo, para explicar essa contribuição ao nível da economia, está consubstanciada no que eu chamo um hexágono de 6 forças que operam hoje na economia nacional, que explicam os bons resultados de 2022. Repara que em 2022 o país cresceu 7%, muito acima da média europeia, voltou a crescer 2,5%. Em 2023 continua a crescer, mas menos em 2024. E porquê? Porque nós temos um vetor que é a capacidade exportadora do país. Em 2022, pela primeira vez na história, as nossas exportações chegaram a 50% do PIB. A segunda tem a ver com a força de trabalho. Nós chegamos ao fim de 2023 com mais de 5 milhões de pessoas a trabalharem em Portugal, destas 34% com formação superior. Quero falar de como Portugal pode ser mais competitivo e inovador, mas já mais para a frente queria perguntar-lhe sinceramente se gostou da experiência, o que é que o desiludiu estando no governo, percebendo este papel por dentro. Sim, isso é uma pergunta que tem várias dimensões. Por um lado, penso que foi um privilégio e uma honra poder servir o governo de Portugal e o país e pôr aquilo, o pouco que eu sabia, ao serviço da comunidade. Mas o segundo ponto tem a ver com a experiência em si. Eu sinto que poderia ter feito muito mais se não existissem, digamos, tudo aquilo que é o funcionamento da máquina do Estado. E a máquina do Estado tem que defeitos que não gostou? A máquina do Estado, o Estado, repare, eu sou profundamente favorável a termos um Estado, mas um Estado ágil, que haja no sentido de servir os seus clientes, que são os cidadãos, são as empresas, e que responda a essas demandas. Nós temos uma máquina de administração pública que tem organismos que funcionam muito bem, outros menos bem, mas o que é que se passa? A máquina tem tendencialmente o paradigma da inércia, da resignação, da apatia. Enquanto está numa empresa, eu comparo isso no livro que escrevi para dar conta dessa experiência, que é Governar no século XXI. Quando está numa empresa, o Bernardo tem que pagar salários ao fim do mês, tem que olhar para aquilo que se está a passar ao nível de desenvolvimento da empresa, mas olhar para o futuro. No Estado, o que é que acontece? O Estado tem um grande peso do passado, está concentrado no presente, mas olha pouco para o futuro. E nós, sem olharmos para o futuro, não podemos transformar as coisas. E portanto, havia muita burocracia e inércia. Usou essa palavra inércia. Essa inércia
incomodou? Incomodou muito, sobretudo porque eu estava no setor da economia. Repare, no setor da economia dialogamos todos os dias com as empresas. Há empresas que pedem o licenciamento dos seus projetos, demora 6, 7, 8 anos, têm que interagir com 5, 6, 7 organismos diferentes, e é por isso que quando desenhamos o PRR, nós desenhamos um programa que é o da digitalização da administração pública. Eu acho que é a única maneira de resolver isso, é digitalizar os processos de trabalho, todas as interfaces, é eliminar as redundâncias, é minimizarmos aquilo que no Estado existe muito e na máquina de administração, que são as tutelas partilhadas. Repara, eu dou muito exemplo do mar. O mar tem organismos envolvidos que dependem de 6 ministérios diferentes e são 18 organismos. Quando tenta fazer alguma coisa, tem que ir negociar. E, portanto, o tempo, a energia que se despende aqui é muito grande. Quer ir para outros mares, voltar às eleições legislativas. Está otimista ou pessimista com estas eleições? Estou pessimista porque não vejo no processo eleitoral serem discutidas as grandes questões do país. Portanto, são eleições que estão muito armadilhadas nos problemas do dia-a-dia. Nas questiúnculas, nos ataques mútuos. Eu penso que a nossa classe política... nas casas, com quantos metros quadrados sim, tem? Com quantos metros quadrados, e a minha é maior que a tua, a minha é menor que a tua. Enfim, todo este tipo de minudências é muito danoso, digamos, para o debate público. Não se discutem ideias e projetos políticos. Não se discutem. O que é que acha de fundamental? Que ideias e projetos fundamentais, que temas fundamentais deviam estar a ser discutidos nestas eleições? Por exemplo, entre os vários temas, um que tem a ver também com a inovação, que é o investimento em ciência e tecnologia. Em 2024, o investimento em ciência e tecnologia, o investimento público caiu. Aliás, 2024 foi dos anos em que o investimento público foi menor. Porquê que isto acontece? Isto não pode pura e simplesmente acontecer. Nós encomendamos no governo anterior um estudo à Faculdade de Economia da Universidade do Porto sobre o impacto do PT 2020. O PT 2020 teve 26,2 mil milhões de euros. Quando saímos do governo em março de 2024, cerca de 26 mil milhões estavam executados. E o que é que acontece? A Faculdade de Economia da Universidade do Porto, através dos modelos de equilíbrio geral, os modelos macroeconómicos, concluiu que o investimento que mais tem efeito reprodutor na economia, tem um efeito multiplicador de 7, é o investimento em qualificações, ciência, tecnologia e inovação. E nós estamos no ciclo inverso, não é? Nós não podemos estar no ciclo inverso. Tínhamos o desígnio de chegar aos 3% do PIB em 2030, mas não podemos regredir. E hoje o investimento que as empresas fazem em ciência e tecnologia já é maior que o investimento público. Portanto, isso é um ponto que é absolutamente fulcral. E mais? O outro é o ponto da escala na economia portuguesa. Nós temos mais de 99,7% das nossas empresas que são micro, pequenas ou médias empresas. Nós temos que ganhar escala. Estamos a trabalhar ser no governo e ter anterior. Condições, não é? Exatamente, mas termos uma estrutura de incentivos que favoreça as fusões, as aquisições das empresas e o ganhar escala. Isso é absolutamente vital. Depois é na própria execução do PRR. Repare que no ano passado, em 2024, foram executados menos 2 mil milhões de euros do PRR, e alguns dos programas como os Empresas 4.0, que é para a digitalização das empresas, e o da digitalização da administração pública, estão relativamente atrasados. Porquê que isso acontece? Porque nós temos que aproveitar esta oportunidade, que é uma oportunidade de ouro para mudar o funcionamento da administração, agilizá-la, dotá-la de uma lógica de serviço, uma lógica de servir o cliente, uma lógica de desburocratização, e também dotá-la com ferramentas que qualifiquem a gestão e a organização. Na última sondagem, o tema preferido das pessoas inquiridas foi saúde, escolhida por 63% dos participantes, seguiu-se habitação e educação. No final desta lista, portanto, as menos preferidas foram corrupção, segurança e justiça. E economia também foi pouco votada ou escolhida. Como é que comenta? Comento no sentido que as pessoas estão a sentir que os serviços públicos não estão a responder ao nível de exigência que querem, particularmente na questão da saúde. Nós temos, ao longo deste processo, estamos a ver o Ministério da Saúde e os próprios organismos de saúde a terem muitas dificuldades em responderem aos requisitos dos cidadãos, e continuamos a ter, a um nível muito elevado, o encerramento de urgências, estes últimos tempos de obstetrícia e outras. Isto não é
não é aceitável. E, portanto, nós temos aqui um problema de gestão e de organização. E eu sou das pessoas que acredita que, no fundo, o país vai resolver esse problema quando um dia nomear um engenheiro para o Ministério da Saúde. Porque os engenheiros são treinados para resolver problemas e, se calhar, o problema do Ministério da Saúde é menos de competência técnica, é mais de gestão, de organização e de otimização das suas funções. Esteve a dizer que está pessimista com os resultados das eleições. Fala-se desta polarização, radicalização política, falta de diálogo entre os partidos mais moderados. Defenderia também um acordo entre AD, PS ou algo semelhante ao Bloco Central que Mário Soares e Carlos Mota Pinto fizeram nos anos 80? Sim, eu penso que Mário Soares e Carlos Mota Pinto são sempre exemplos e uma fonte incomensurável, digamos, de ensinamentos. O que é que eu defendo? Nós não podemos ter uma democracia funcional sem a arte do compromisso. Veja o que é que se passa na Alemanha. Há eleições, os dois grandes partidos rivais sentam-se à mesa para definirem um programa de governo. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos deveriam ir a Berlim aprender com eles? Eu acho que pode não ser exatamente seguir aqueles passos, mas pelo menos haver um compromisso, uma espécie de pacto no país que eu defendo de todas as formas, que é um pacto para a saúde, é fulcral, um pacto para a educação e para a ciência é fulcral, e um outro pacto para a economia, também com as empresas, com as instituições do Estado. Eu acho que isso é vital para darmos balizas ao funcionamento das instituições e à intervenção dos governos. E, portanto, o que é que se passa hoje em dia? Os partidos e, sobretudo, os agentes políticos principais interpretam que falar com o outro é uma questão de fraqueza. Desenvolver um compromisso com o outro é uma questão de fraqueza. E de perda de identidade, não é? Perda de identidade. Acham? O compromisso é a base do funcionamento das democracias. Porquê? Porque as democracias são, por natureza, regimes conflituais. Mas os regimes conflituais, para produzirem soluções, exigem, a certo ponto, um compromisso. E, portanto, nós estamos a falhar nessa questão da arte do compromisso. Está a perder-se a cultura do diálogo, não é? Muito. Nós vemos particularmente muitos dos agentes políticos a berrarem uns com os outros, insultarem uns com os outros, não terem respeito uns pelos outros, e, portanto, isso é o que a extrema-direita faz, isso é a atuação da extrema-direita, e nós não podemos ser contaminados por tudo aquilo que a extrema-direita faz, no sentido de destruir as instituições, destruir a confiança nas instituições e trazer o caos, e, portanto, é preciso responder de forma positiva e através da arte do compromisso, e o compromisso é, de facto, uma arte. Há quem diga que a classe trabalhadora trocou a social-democracia pelo populismo. Concorda? Como é que explica isto? Concordo. Eu explico de forma muito simples. Há um estudo extraordinário de um dos grandes economistas do nosso tempo, que é o Branko Milanovic, fez um estudo que se chama As Desigualdades no Mundo. O que é que ele faz? Ele compara, por exemplo, nos Estados Unidos da América, entre 1970, 2010, 2015, e mostra que a classe média americana diminuiu cerca de 20%. Repare que 20% foi para a linha da pobreza. E depois os rendimentos da classe média diminuíram cerca de 30%. E depois foi fazer essa análise para todos os países da OCDE. E, em geral, nós temos, e Portugal não é a exceção, é o decréscimo da classe média, em termos percentuais, a migração não da classe média para condições de vida mais apelativas e mais sustentáveis, mas, pelo contrário, a migração para baixo. E isto não é aceitável nas democracias. É por isso que eu falo neste trilema e no terceiro vértice que tem que responder aos problemas das pessoas. Mas como é que liga isso a essa insatisfação e desespero e descrença nos partidos que têm estado no poder, que faz com que os países extremistas levem a população a cair no engodo do populismo? A acreditar nos salvadores? Penso que as pessoas, quando têm falta de respostas do sistema, tendem a acreditar no messianismo. Portanto, e nós estamos a ver que estamos a entrar numa espécie da idade da desrazão, não é? Portanto, já não é a razão, não são os factos, não é a inteligência, não é o pensamento que comandam a análise da realidade. É a ira, é a indignação, que é exponenciado também pelas redes sociais, é o ódio que a extrema-direita é muito hábil a instilar,
E a partir do momento em que nós demonizamos o outro, estigmatizamos o outro e que entramos num mundo, isto faz lembrar aqui um romance extraordinário que é o do Robert Musil, que é O Homem Sem Qualidades, a cidade que o Robert Musil retrata, e repare, isto é dos anos 30 do século passado, a Cacânia. O que é que acontece na Cacânia? Na Cacânia não há acontecimentos já, só há notícias, e os homens não conseguem intervir sobre a história, não conseguem pensar, são ultrapassados pela própria história, estão afogados por um excesso de informação que não conseguem traduzir em conhecimento e em sabedoria. E estamos a viver agora nós estamos a viver. A literatura, em muitos casos, é um premonitória, é um oráculo do que vem aí. E, aliás, no próprio caso dos Estados Unidos, já há um outro romance extraordinário que é do David Foster Wallace, que é A Piada Infinita. Repare que foi escrito nos anos 90 do século passado, e está lá tudo, que é o totalitarismo do consumo, é os gadgets eletrónicos que comandam a vida das pessoas, é o embrutecimento das massas. O sono da razão. É o sono da razão, neste caso nos Estados Unidos, exatamente. E depois é o vazio espiritual imenso que começa a imperar. E quando há um vazio espiritual, quando não há uma substância na vida, as pessoas tendem-se a socorrer do messianismo, tendem a socorrer dos extremos do espectro político e a adotar soluções. Aos seus preconceitos e ao medo. Exatamente, agarram-se ao medo, aos preconceitos e à irracionalidade. E vivemos um tempo em que a mentira está a valer tanto como a verdade, não é? Absolutamente. Aliás, já o Mark Twain, o escritor norte-americano, dizia que enquanto a verdade está a calçar os sapatos, a mentira já deu a volta ao mundo. E é mais fácil, é mais fácil ser propagada. Acreditar. Esta combinação que é absolutamente tóxica, e eu estou a falar aqui das redes sociais, mas acho que as fake news, mas as redes sociais também democratizam o acesso à informação, só que instilaram... E o acesso à desinformação também. E à desinformação, só que instilaram um paradigma, que é o acesso à desinformação, a propagação das fake news, e estão a demolir o papel de mediação do jornalismo. O jornalismo sempre existiu e é fulcral para o funcionamento das sociedades. Aquele grande debate que houve nos Estados Unidos entre os pais fundadores, e penso que foi o Thomas Jefferson, quando disse: entre haver governo e haver imprensa, eu prefiro que haja imprensa, e eu partilho inteiramente esta opinião. Nós precisamos de uma imprensa livre, que faça o escrutínio, mas exerça o papel de mediador. Quando olhamos mesmo para a nossa galáxia mediática, mesmo em Portugal, é preocupante. Porquê? Porque a imprensa está também a ser cercada, e nós temos cada vez mais, sobretudo nas novas gerações, que vivem de notícia em notícia, das redes sociais, sem este papel mediador. E, portanto, perguntamos onde é que está aqui a verdade. E a verdade hoje é uma grande questão que fica submersa completamente com todo este tipo de debates que se focam nas minudências e com tudo aquilo que resulta desta desinformação. A comunicação social tem caído em engodos, atrás do clickbait, por vezes, e, ao mesmo tempo que com esta questão das redes sociais há cada vez menos pessoas a pagar para ler, não é? Sim, eu diria que a comunicação social, toda ela, está a atravessar um momento muito difícil, porque o seu modelo de negócio tradicional foi posto em causa e ainda não conseguiu dar respostas quais são os novos modelos de negócio que vão sustentar a informação no futuro. Eu informação com qualidade, a informação com qualidade. E eu acredito profundamente que nós não podemos ter democracia sem termos informação de qualidade, jornalistas bem pagos, jornalismo de investigação. Que não precários, exatamente. Repare que antigamente havia muito jornalismo de investigação que é absolutamente fulcral. Os jornalistas são cada vez mais precários e nós temos aqui este cerco que está a existir e não estamos a ter capacidade de reagir. E repare, isso é extraordinário. Aliás, depois vamos ver o que o Ray Bradbury escreveu neste seu livro, o Fahrenheit 451. O livro que trouxe, já vamos falar nele. Mas fundamentalmente o que temos é cada vez mais informação e cada vez menos capacidade para processar essa informação e termos conhecimento e sabedoria para responder aos problemas. Andamos a perder os valores de Abril no país, 52 anos depois do 25 de Abril? Pois, isso é uma pergunta que me é muito cara, porque o 25 de Abril foi absolutamente marcante, como disse de forma lapidar a Sofia, o dia inicial inteiro e limpo, e que mudou completamente a vida do país. É preciso ver que antes, no regime do Estado Novo, que era um regime fascista, a liberdade de expressão não existia. Eu penso que é muito importante explicarmos isso aos jovens e às jovens gerações hoje em dia, e esse é o modelo que é propugnado pela extrema-direita no país. E, portanto, nós não podemos regressar há 50 anos atrás, ou 51 anos atrás, e temos que defender o sistema democrático
democrático. Agora, onde é que os valores da democracia e de Abril não estão a ser cumpridos? É evidente que houve a descolonização, houve a democratização do país. Nós temos hoje um país que é um país democrático, as suas instituições que funcionam, umas têm que funcionar melhor, como a justiça, e outras com as regras e as normas. O analfabetismo, baixou consideravelmente. É residual atualmente. É a trajetória extraordinária que o país fez sobre o sistema democrático. Não quer dizer que a educação chegue com qualidade para toda a gente, isso é outra questão. Mas fizemos uma trajetória muito impressionante a nível das qualificações. Se for reparar a população entre os 20 e os 35 anos, a percentagem de pessoas que têm formação superior em Portugal está acima da média europeia. Está a cerca de 44% da média europeia, de 41%. Isto é uma grande aquisição do sistema democrático. Que revoluções faltam cumprir? A outra é a saúde, que também foi feita. Eu penso que a grande revolução que também falta cumprir é hoje em dia a democratização do funcionamento da máquina do Estado, a sua digitalização. Nós temos que ter um Estado que responda aos problemas dos cidadãos e que funcione para construir a comunidade e construir, digamos, a estabilidade do sistema democrático e do sistema económico. Isto tem que ser ligado também à revolução na própria economia. A economia já está a fazer o seu papel. Nós só vamos ter um país muito mais desenvolvido se conseguirmos criar cada vez mais riqueza. No último ano em que estive no governo, em 2023, o volume de negócios das empresas portuguesas passou os 560 mil milhões de euros. Atenção, que cresceu 22,5% relativamente ao ano anterior, e o valor acrescentado bruto cresceu 20%. Isto é, nós estamos a ter um sistema produtivo cada vez mais capaz de criar valor e criar riqueza. Agora, isso tem que ser disseminado, porque o sistema produtivo português é muito heterogéneo. Quero falar da Europa, onde Portugal deve ser competitivo, e quero falar, claro, desta crise. Falámos um pouco há bocado sobre esta luta de tarifas e taxas económicas impostas por Trump, que está a mudar o mundo e com alterações geopolíticas e geoeconómicas profundas. E eu pergunto se a Europa está a reagir bem, de momento, e se está em condições de medir forças com a América. Sim, isso é uma grande questão, porque a Europa teve um sinal muito claro em 2016, quando o presidente Donald Trump assumiu pela primeira vez a presidência dos Estados Unidos. Na primeira reunião que teve com os líderes europeus, há uma fotografia extraordinária, provavelmente o Bernardo lembra-se, em que está o Trump sentado, de braços cruzados, com um ar de menino zangado, e à volta dele está a chanceler Merkel, o primeiro-ministro japonês, o presidente Macron, todos mais ou menos de cabeça perdida. E a chanceler Merkel saiu dessa reunião e disse: a partir de agora a Europa só pode contar consigo própria. Temos que mudar completamente o nosso registro. O que é que aconteceu? Durante 8 anos nada foi feito. E repito isto, tudo nada foi igual, feito. E repare, eu sou profundamente europeísta. Nós temos é que renovar o projeto europeu e adaptar o projeto europeu à nossa época. E repare o que é que está a acontecer hoje, que é vital, e já falamos de alguns pontos aqui, mas é fundamental. A guerra da tarifária vai afundar a economia norte-americana. É isso, porque chegou a dizer que esta não negociação e a opção pela guerra que Trump tomou pode levar a América a ser pequena outra vez. Portanto, o MAGA vai se transformar no Make American Small Again. Numa masa. O MAGA vai dar um masa. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Repare que há muitas discussões nos Estados Unidos sobre, há quase 100 anos atrás, em 1930, houve o que eles chamam a Lei Smoot-Hawley, que foi uma lei tarifária imposta. Já estava a Grande Depressão a desenvolver-se, e esta lei tarifária, que foi no fundo protecionista, significava parar a deterioração da economia americana e evitar o aprofundamento da Grande Depressão. O que aconteceu? Eles impuseram tarifas, nessa altura, a 25 países do mundo, da ordem dos 5% a 6%. Repare que o Trump impôs a cerca de 180% e à volta de 20% em média, o que tem uma dimensão completamente diferente. E em 1930 o que aconteceu é que as exportações americanas caíram, as importações, portanto, não teve nenhum efeito aí, e a economia entrou numa deterioração brutal e aprofundou a
Grande Depressão. Hoje em dia vai-se passar exatamente a mesma coisa. E Há uma falha de pensamento nesta estratégia de Trump, que ele está a ser aconselhado pelo Peter Navarro, não é? O Peter Navarro é o seu conselheiro para o comércio e é um homem que é o apologista da teoria das conspirações. Mas ele é imbecil, como Elon Musk lhe chamou. Tudo o que ele diz a respeito do comércio mundial é em contradição absoluta com aquilo que é a experiência e a realidade do mundo em que vivemos. Ele ataca diretamente o David Ricardo. O David Ricardo foi um grande economista do século XIX que postulou as vantagens do comércio livre, aliás, com as vantagens comparativas das nações, comparou na altura a exportação que os ingleses faziam dos seus tecidos e de Portugal com o vinho do Porto, e definiu claramente que cada país exporta naquilo que tem vantagens comparativas, granjeia divisas e depois faz importações. E isto atua em benefício de todos e em benefício do comércio global e da estabilidade global e da prosperidade global. Ele diz que David Ricardo está morto. Portanto, em vez de haver o comércio livre, o que nós podemos fazer hoje é a coerção, é impor a domesticação, é a chantagem. América contra todos. A América contra todos. E contra todos. E isso não vai funcionar de forma alguma. Os Estados Unidos estão, inclusive, a atacar em força, e em particular o dragão chinês, não é? Outra grande nação e com um grande poder hegemónico económico. Esta estratégia de Trump é errada? Pergunto. É completamente errada. O presidente Trump esquece de uma coisa, é que a economia global hoje está profundamente integrada. E, portanto, as cadeias de valor, as cadeias de abastecimento cobrem vários países. Pois, os smartphones foram um caso, sim, não é? Sim. Que ele teve que travar aquilo porque viu mas depois tem que travar, repare, ele quando impôs as tarifas ao México e ao Canadá, a primeira associação a responder, e de forma muito crítica, foi a Associação da Indústria Automóvel do Michigan. E eles vieram dizer, por exemplo, a General Motors, em 2024, construiu 845 mil carros. Desses 845 mil carros, 40% foram no México ou no Canadá. E repara, hoje as cadeias estão tão ligadas que o chassi, os componentes, podem viajar e passar as fronteiras várias vezes até o produto final estar montado. Repare a falta de pensamento, a falta completa de lucidez. De noção do como é que e o de mundo noção está. Como é que a economia funciona. O que é que se passa com a China? Eu penso que aqui estamos a discutir aquilo que pode ser a grande fratura geopolítica do século XXI e que eu espero que nunca aconteça. Mas hoje há muita percepção, sobretudo do ponto de vista chinês, do presidente Xi Jinping, que nós podemos entrar aqui numa espiral sem retorno. Mas como estando a dizer que é um erro grosseiro, não é? Esta estratégia de Trump, como é que é possível uma nação tão forte e é a loucura da ganância que o faz tomar uma decisão que vai... Eu não interpreto Trump, não interpreto Trump como louco. Não? Como é que interpreta Trump? Não, é a extrema-direita no poder. A extrema-direita no poder é a guerra contra todos. Está provado pela história. É demolir as instituições todas, é a falta de respeito integral pelos seus cidadãos, pelos outros países. A estratégia é assim. E o Peter Navarro, no ponto de vista do comércio, faz apenas isso. Mas só que se esquece quando, e muito bem... Mas há uma falha, é uma falha na estratégia, não é? É uma falha de estratégia, mas estamos a falar do dragão chinês. E repare o que é que o dragão chinês fez. A China tem armas que são letais. E eu já chamei a atenção para isso. A primeira usou logo. A China detém 755 mil milhões de dólares do título da dívida dos Estados Unidos. Libertou calmamente no mercado 45 mil milhões. O que é que aconteceu? Os juros da dívida americana subiram logo para 4,7%. Portanto, tem o efeito contrário ao que Trump pressupunha e faz aumentar os juros da dívida, faz aumentar tudo o resto. E o segundo elemento, começou a cercear a exportação de matérias-primas críticas para a China. A China tem a maior mina do mundo, que é a de Baotou, na Mongólia Interior, de terras raras. As terras raras são 17 elementos da tabela periódica de Mendeleev, que é uma das maiores descobertas da ciência, uma espécie de código genético dos 118 elementos químicos que temos na Terra e de cuja combinação resultam 2.500 espécies minerais. O que é que são estas terras raras? São os lantanídeos, é o neodímio, é o disprósio. Estes materiais... estes nomes todos estranhíssimos, é o que vai construir a tecnologia... É o que está com o Bernardo, está nos telemóveis, está nos computadores, está em tudo o tablets, que é etc. A civilização tecnológica avançada. Está nos ímãs, que são também absolutamente fulcrais, estão nas baterias dos carros
elétricos. Está no mundo como ele é digitalizado. A nossa civilização tecnológica depende disto. E o que é que eles fizeram? Portanto, cercearam, restringiram as exportações de terras raras para os Estados Unidos. E queria só dar-lhe um exemplo. Isto já aconteceu entre a China e o Japão em 2010. Em 2010, os japoneses capturaram um barco de pesca chinês. A China exigiu a devolução do barco de pesca e os japoneses disseram que não. O que é que os chineses fizeram? Cancelaram as exportações de terras raras para o Japão. O Japão capitulou em 48 horas, porque toda a sua indústria eletrónica de alta precisão estava ameaçada de paralisação. São os grandes diamantes de são hoje. Os grandes diamantes de hoje, são os grandes, digamos, minérios que fazem funcionar a economia mundial, sobretudo a civilização tecnológica. E, portanto, tudo como é que isto se resolve? Com bom senso, com acordos e, fundamentalmente, aquilo que está no centro das preocupações dos Estados Unidos e, eventualmente, até do próprio Trump, que são os desequilíbrios internos e externos, é a dívida americana, é a dívida orçamental, e só se pode ser reduzido através de um acordo internacional. Corremos o risco de enfrentar uma terceira guerra mundial com essa estratégia de Trump e de várias outras nações, na Europa inclusive. O risco existe, e a questão dos Estados Unidos é um exemplo muito claro. O presidente Xi Jinping, quando visitou o Reino Unido, isto é contado pelo Gordon Brown num livro que escreveu com Mohamed El-Erian, que se chama Permacrise. O Gordon Brown perguntou ao presidente chinês qual é o maior risco da China neste século. E ele respondeu: o maior risco para nós é entrarmos ou deixarmos capturar pela armadilha de Tucídides. O que é a armadilha de Tucídides? Tucídides é um historiador grego, escreveu um livro extraordinário que é a História da Guerra do Peloponeso, em que ele faz o retrato da potência dominante da altura, que era Esparta, e da ascensão de Atenas. E ele diz que a ascensão de Atenas conduziu depois à guerra. E nisto há um ponto de não retorno. No livro ele descreve que era a colina de Megara, nem sequer tinha interesse estratégico. Os espartanos exigiram a colina, os atenienses recusaram, Péricles recusou, e a partir desse momento tornou o conflito inevitável. Nesta dinâmica de confrontação entre os Estados Unidos e a China, nós arriscamos a que eles caiam na armadilha de Tucídides. Isto é, que haja um ponto de não retorno. Ele pode acontecer com Taiwan, pode acontecer com as terras raras, pode acontecer com os títulos da dívida americana. Em que resulta em guerra. E essa guerra é uma guerra dramática. Com armas nucleares ou armas de... A guerra pode chegar às armas nucleares, e Taiwan pode... Eu acredito que os chineses, com a sua clarividência, não vão entrar por aí. Aliás, foi muito importante no debate em que participei em Macau com os professores da Universidade de Hong Kong, um americano e um chinês. Portanto, o professor chinês dizer claramente que não acreditava que a China algum dia intervisse em Taiwan, e o professor americano dizer se a Ucrânia cair e se Trump entregar a Ucrânia, a China terá todos os incentivos para ir e ocupar Taiwan. Mas eu queria recordar aqui uma frase extraordinária do Albert Einstein, que ele dizia: eu não sei quais são as armas, e para responder à sua pergunta, as armas com que se vai combater a Terceira Guerra Mundial, mas sei quais são as da quarta, que vão ser paus e pedras. E, então, portanto, paus e pedras? Exatamente, porque a Terceira Guerra Mundial pode conduzir à destruição total de todo o sistema que existe, da civilização tecnológica que construímos, dos avanços todos que estão em cima da mesa. E o Einstein foi muito vocal, até porque ele estava preocupado quando os Estados Unidos fizeram a bomba atómica e depois largaram em Hiroshima e Nagasaki. Aliás, há agora um filme extraordinário do Christopher Nolan, que é o filme do Oppenheimer, que foi o pai, digamos, desse projeto. Mas tudo isso está hoje absolutamente em cima da mesa. E repare, este é o perigo que existe, e é contra este perigo que nós temos que lutar. E a Europa aí tem um papel absolutamente crucial para estabilizar o sistema internacional. O que é que quer dizer com esta sua frase: a Europa ou muda ou irá transformar-se num museu? Frase que arranca o capítulo do seu novo livro, que sairá já em junho, chamado Portugal na Europa e com a Europa, que futuro? Repare, eu, como lhe disse, sou profundamente europeísta. Acho que o projeto europeu hoje está a falhar. Do ponto de vista da competitividade, está a fossilizar-se. Repare, a Europa é das zonas do mundo que mais investe em inovação e desenvolvimento tecnológico. Se olhar, das 20 empresas tecnológicas
maiores do mundo, só temos uma europeia. Isto é, a Europa sabe usar dinheiro para fazer ciência, mas não sabe usar ciência para fazer dinheiro. E nós não temos grandes companhias que surjam na Europa hoje. Depois, a Europa, 7% das patentes mundiais em inteligência artificial, só 7% são europeias. E é essencial a aposta na inteligência artificial. É essencial, pode ser absolutamente decisiva. Depois temos os semicondutores que já falamos, com as terras raras, os semicondutores também são fulcrais. O que é que se passa nos anos 90? A Europa produzia 24% de semicondutores no mundo, hoje produz para aí 8% da produção mundial. Portanto, quando olhamos para a Europa, nós estamos a ver um declínio. E repara, os dados de que há bocado estava a falar, só 1/10 dos dados gerados na Europa são tratados em centros de dados na Europa. E eu pus, quando era Ministro da Economia, isso muito claramente aos meus colegas no Conselho de Competitividade. Mas depois liguei isto a um outro fator que cerceia muito hoje o desenvolvimento económico da Europa. Eu mandei fazer um levantamento quando era Ministro, nos últimos 4 anos, quais eram as regulamentações europeias. Eram 3.500. Repare, 3.500, como é que uma empresa vai funcionar se em 4 anos há 3.500 novos regulamentos a que tem que responder? Não é possível. E as pequenas e médias empresas ficam numa situação difícil. Eu sou a favor da regulação. A economia de mercado funciona tanto quanto possível e a regulação só tanto quanto é necessário. Então a Europa, mas tem que ser inteligente. Ou se torna competitiva ou fica para trás no tempo do mundo? A Europa fica um museu e repare, não se esqueça que na guerra da Ucrânia tem já um grande sinal, que é as negociações são conduzidas com a ignorância total da Europa e a marginalização completa da Europa. Tem um presidente americano hoje que lida com a Rússia e agora impôs sanções à China, mas já diz que quer falar com a China, com outros poderes mundiais, mas odeia a Europa. O presidente Donald Trump odeia a Europa. E, portanto, a Europa tem que reagir face a isso. É por isso que, e também respondendo à sua pergunta, a Europa o que é que devia fazer hoje? Reaproximar-se da China, do ponto de vista comercial, porque a China é o nosso segundo grande parceiro comercial para defender o comércio mundial. Mesmo sendo uma autocracia, não respeita os direitos humanos. Mas é uma autocracia, mas está interessada no comércio internacional e na estabilidade internacional. Mas a Europa deve trabalhar com as outras democracias, com o Canadá. O Canadá, aliás, pode ser o 28º Estado da União Europeia, podia ser uma das soluções extraordinárias, porque é um país extraordinário e precisa, nesta altura, deve falar com a Índia, deve falar com o Japão, com a Coreia do Sul e, portanto, estabilizar uma grande plataforma das democracias. Deixando a América fora do jogo, não é? A América fora e defendendo a liberdade, a democracia e o sistema democrático. Mas depois tem alguns atos cirúrgicos que a Europa devia fazer. O que é? O dos primeiros, atrair os cérebros americanos. 40% dos cientistas nos Estados Unidos hoje querem vir para a Europa, pois, e aproveitar porque estão a ser atacados. Portanto, o embalo do saiam do país dos cérebros do G.D. Vance. Exatamente. É a fuga de cérebros ao contrário. E a União Europeia, o que é que faz? A Comissão Europeia já devia ter criado aquelas bolsas Marie Curie e outras para ajudar nisto, mas não consegue. E a Europa continua a ser lenta. Aos vistos gold, devia-se criar os brain gold. Exato, não tenho dúvida. Não é? Os cientistas são votar e nós precisamos. E eles gostam da Europa e querem vir. Aliás, a França está a fazer isso. Acho que agora, no dia 5 de maio, o Presidente Macron vai anunciar um grande programa, mas como sempre a Europa é que também devia decidir e não só a nível dos países. O outro aspecto que é fulcral, não sei se o Bernardo reparou, mas o anúncio das tarifas do Trump, no dia 2 de abril, conduziu ao 4º maior crash da Bolsa de Wall Street. O Standard & Poor's 500 diminuiu 11%. Repare que os outros crashes anteriores são de 2008, são do Covid e são de 1997. E o que é que se passa? Há um índice a que eu presto muita atenção, que é o do mercado de ações, não só nos Estados Unidos como do mundo, que é o Morgan Stanley Capital International. Os Estados Unidos, como dominam mais de 60% do mercado de ações do mundo, têm sempre o seu índice muito robusto. O que é que aconteceu nestes 3 meses deste ano? O MSCI nos Estados Unidos diminuiu 4%, no resto do mundo 9%. O que é que isto indicia? Uma fuga de capitais dos Estados Unidos para outras zonas do mundo. E eles estão a vir. A Europa, neste primeiro trimestre, atraiu cerca de 16 mil milhões de dólares. É aproveitar esse embalo. Porque os investidores estão muito descrentes na economia americana. Agora, a Europa, para isto, já devia ter criado o seu mercado de capitais. Foi uma luta que eu travei no Conselho de Competitividade. Como é que nós não temos um mercado de capitais na Europa, não temos mais instrumentos financeiros? Nesta altura seriam absolutamente fulcrais para consolidar esta fuga e dotar a Europa de ferramentas. E depois há outros elementos também que a Europa
deveria fazer e que infelizmente não faz. Não faz. Inércia, alguma inércia ainda e habituação a certas regras de sempre, não é? A inércia, a lentidão, eu conto isso no meu livro que agora fiz sobre a Europa, porque eu senti que era meu dever prestar essas contas também muito, aos cidadãos. Está a ultrapassar um bocadinho o ritmo de Gonçalo M. Tavares. Isso longe de mim. Não, mas eram coisas que eu já estava a refletir e repare, eu fiquei um bocado chocado quando cheguei aos Conselhos de Competitividade da União Europeia, que reúnem os ministros da Economia da União Europeia. Porquê? Estão 27 pessoas à volta da mesa, um ministro de cada país, cada um leva um discurso feito e aquilo são reuniões profundamente burocráticas sobre cada assunto, cada um lê. E depois passa só para... Não há debate. E eu perguntei aos meus colegas, eu não levei nenhum discurso escrito, e perguntei aos meus colegas, mas isto é suposto discutirmos aqui a competitividade da Europa, estamos a ficar atrás, a inovação estamos a ficar atrás. Nós temos que responder. E ouviu um eco da sua voz? Não, era muito ouvido, mas depois, por exemplo, na regulamentação, quando sustentei essa questão, depois a Comissão Europeia chegou à redução, eu propus que fosse 40% pelo menos de redução nos regulamentos da União Europeia. Eles assumiram cerca de 25%, mas não sei se estão a fazer ou não, é outro ponto que é fulcral. Permita-me a provocação, não utilizou nenhuma ferramenta da inteligência artificial para escrever nenhum dos seus livros? Não, ainda não cheguei aí. Assim, ligo à inteligência artificial, que isto inquieta muita gente, a mim também me inquieta. Há lados mais perturbadores, curiosos, estimulantes, outros perigosos nisto da inteligência artificial. Inquieta-o de que maneira ou, acima de tudo, entusiasma-o? Não, eu tenho muito entusiasmo e também alguma inquietação. Por isso comecei com esta provocação. Porque eu em relação às tecnologias, já estou um bocado habituado à reação que existe na história. E o crime e outras vias tiram muito partido das tecnologias. Mas quando também, as novas tecnologias surgem, há sempre uma reação muito grande, porque a espécie humana é muito avessa à mudança. Repare, quando foi a Revolução Industrial, há um célebre movimento, que é o movimento dos Luditas, em Inglaterra, para destruir máquinas, porque aquilo ia ser o fim da espécie humana e íamos desaparecer. Ultrapassemos a resistência. Eu estou num passo à frente, que é a capacidade do ser humano tirar partido da inteligência, das tecnologias para tirar partido dos outros. Tem toda a razão, mas eu estava só a dar este exemplo porque o que aconteceu nessa altura? Estas novas tecnologias que foram descobertas e desenvolvidas no século XX, à cabeça delas o motor de combustão interna, o carro, o avião, o computador, a eletricidade, o telefone, o laser, tiveram um impacto extraordinário na produtividade total dos fatores de produção e mudaram a trajetória da nossa espécie. Nunca se criou tanta prosperidade e tanta riqueza. A inteligência artificial... Nunca se criou também tanta poluição. Também é verdade, e por isso temos que mudar o modelo de desenvolvimento económico e social. Mas a inteligência artificial tem perigos grandes. Quais são? Se cair nas mãos de Estados totalitários. Hoje tem a China, que usa a inteligência artificial para fiscalizar o comportamento dos seus cidadãos. E nas mãos de países como o país de Trump, não é? A América. Exatamente. Tem sistema de pontuação social, se os cidadãos se comportam bem e fazem textos de elogio ao governo, têm marcas pontos positivos, têm pontos negativos. Nós não podemos aceitar isso. E por isso a União Europeia, e bem, a Comissão Europeia desenvolveu todo esse processo. Existe uma regulação na União Europeia sobre a inteligência artificial. E o que eu defendo até como retaliação, não retaliação, que não convém retaliar, mas é a União Europeia ter isso a funcionar exatamente para controlar os grandes monopólios tecnológicos americanos. Esses sim perigosos, não é? E repare, já houve num tribunal na Alemanha, com a Google e outras empresas, e as empresas perderam. Portanto, a regulação europeia pode ser absolutamente fulcral. A Meta recebeu agora uma multa. Sim. Agora deixa-me dar o outro aspecto. Eu segui durante algum tempo um projeto que o MIT estava a desenvolver sobre a aplicação da inteligência artificial a bases de dados de saúde. E trataram 50 mil mulheres que têm cancro da mama nos Estados Unidos, é uma base de dados anonimizada, só tem a trajetória clínica das doenças. E o que é que estas tecnologias fazem? Elas identificam a primeira decomposição das moléculas que indicia a doença e, portanto, podem tratar estas mulheres com 5, 6 anos de avanço. O que é que se passa? No desenho do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, nós temos 2 grandes agendas mobilizadoras com base na inteligência artificial. Uma é da Ambabel, que é uma empresa que está a se
sediada aqui em Lisboa, e eles estão a usar a inteligência artificial exatamente para aplicar na saúde, mas também no comércio, na administração. Eles estão a desenvolver um grande modelo, que é um Large Language Model, já testaram com 70 mil milhões de parâmetros, que é um modelo que divisamos para o funcionamento da administração pública portuguesa no futuro. Se isso conseguir fazer, torna muito mais ágeis a sua interação com a administração, dos cidadãos, das empresas, e muda tudo. Muito as depois, não é? e depois, repara, aquilo que se passou com o projeto do MIT, nós temos o Health for Portugal, é uma outra agenda, para testar isto em bases de dados de quem? De pessoas que têm a doença de Parkinson, têm a doença de Alzheimer. Se olhar para a nossa população de 65 anos ou mais, tem 2 ou mais comorbilidades. É verdade. E nós podemos prolongar e beneficiar imenso a vida destas pessoas. É uma questão fulcral em termos da saúde pública. E isso pode acontecer. É uma vertente da inteligência artificial de facto fascinante, e a seguir. Eu agora tenho um áudio que gostava que ouvisse e que depois comentasse. Vamos a isto? O mais fascinante no trajeto de vida do António Costa Silva, e eu conheci-o por Xíbias, é o facto de ter nascido em Catabola, uma pequeníssima vila no centro geodésico de Angola, e depois ter chegado onde chegou. Esse trajeto de vida passou, obviamente, pela licenciatura em Engenharia de Minas, começou a estudar em Angola, doutorou-se depois numa universidade estrangeira, foi presidente da Partex, foi ministro da Economia, escreveu ele próprio, sozinho, o programa de recuperação e resiliência do país, e depois foi convidado por António Costa para integrar o governo. Mas, como digo, o mais fascinante é que, antes de tudo isto ter acontecido, ele bateu-se em Angola pela independência do país, por conseguir que se criasse uma sociedade mais justa, mais humana, que integrasse todos. E o que é certo, o que aconteceu foi que, à conta disso, António Costa Silva foi preso, foi torturado, passou 3 anos a ser selvaticamente torturado, foi sujeito a um simulacro de fuzilamento e, mesmo assim, manteve sempre as suas melhores características, uma enorme generosidade, uma inteligência fulgurante, uma memória espantosa, uma defesa dos seus valores mais humanistas, uma cultura imensa, e isso é algo que ele disponibiliza aos amigos, e que os amigos, obviamente, se revêem nessa maneira tão boa de estar com ele. O livro que ele publicou, Desconseguir Angola, retrata um país que na altura vivia uma fase absolutamente caótica, no meio de uma guerra civil, digamos quase surrealista, porque paralelamente a essa guerra civil e à corrupção que existia, havia também riquezas brutais que se criavam, ostentações, e ao mesmo tempo havia miséria imensa, havia milhões de pobres e deslocados, havia mortos, havia amputados. E o António Costa Silva consegue, nesse livro, retratar tudo isso, uma espécie de realismo mágico angolano, onde, com uma ironia, que também uma ironia muito, muito, muito interessante, muito sibilina, muito irónica, digamos assim, consegue, enfim, denunciar o que se vivia nessa altura em Angola. Dito isto, eu espero sinceramente que o António Costa Silva volte a escrever um livro. Ele tem vários projetos, uns ligados ao governo, de livros que está a escrever, a sua experiência governativa, mas tem também um outro romance que já foi publicado e pode também ser republicado. Mas o que eu gostava de deixar como pergunta é: qual é verdadeiramente o novo livro que ele vai escrever? Ora bem, acabámos de ouvir Nicolau Santos, jornalista, poeta, atual presidente do Conselho de Administração da RTP, que aqui dá conta que conhece António Costa Silva desde o tempo em que era tratado como Xíbias, e deixa-lhe um elogio largo, estendido ao seu último romance, Desconseguir Angola, que retrata um país numa fase de caos em plena guerra civil. E deixa-lhe uma pergunta para o que mais vem aí, dos seus escritos. Vamos ouvir a resposta de António Costa Silva na segunda parte desta conversa, onde vou querer abrir um pouco o seu romance, Desconseguir Angola, que me conte também um pouco sobre a terra onde nasceu, as memórias, o tanto que lá viveu e passou. Haverá espaço também para leituras, sugestões culturais,
mais uma surpresa, talvez, e o que mais surgir. Tudo para ouvirem na segunda parte, a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Sete segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como um instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.